Você já parou para pensar em quantas ligações telefônicas você já fez na sua vida? Pensa bem. Ligações para a família, para o trabalho, aquela ligação às 3 da manhã para alguém que você amava ou odiava, ligações que mudaram a sua história. Agora me responde uma coisa. Você sabe quem tornava tudo isso possível no Brasil por décadas? Não era a Oi, não era a Claro, não era a Vivo. Era uma empresa que você provavelmente usa toda semana, sem saber que ela existe. Ou melhor, existia. Hoje eu vou te contar a história da Embratel, a empresa que literalmente conectou um país continental, que monopolizou as comunicações por 30 anos, que foi vendida por um preço que chocou o mercado e que hoje simplesmente não é mais o que era. Senta que essa história tem tudo: militares, diplomatas, astronautas, um dos homens mais ricos do mundo, traição corporativa, privatização polêmica e o fim silencioso de um gigante brasileiro. E o mais perturbador? A maioria das pessoas não sabe que esse colapso aconteceu. Estamos no ano de 1965. O Brasil vivia sob um regime militar que havia tomado o poder no ano anterior. O país era enorme, o quinto maior do mundo em território, mas estava completamente desconectado de si mesmo. Imagina isso. Uma ligação de São Paulo para o Rio de Janeiro, que hoje você faz em segundos pelo celular, custava uma fortuna e levava horas para ser completada, quando era completada. Falar com o exterior, então, era quase impossível para a maioria dos brasileiros. Os militares entenderam uma coisa fundamental: um país não se governa, não se defende e não se desenvolve sem comunicação. E foi assim que, em 25 de setembro de 1965, o presidente Castelo Branco assinou a lei que criava a Empresa Brasileira de Telecomunicações, a Embratel. A missão era clara, ambiciosa e, para muitos, impossível: integrar o território nacional através de telecomunicações e conectar o Brasil ao mundo. Não era uma startup de garagem, era um projeto de Estado, uma engenharia colossal, uma visão de futuro num país que ainda usava telégrafo em boa parte do território. Mas aqui está o detalhe que pouca gente sabe e que muda tudo. A Embratel não nasceu apenas como uma empresa de telefonia. Ela nasceu como infraestrutura estratégica nacional. Era equivalente a construir estradas, portos, ferrovias, só que invisível. Era a espinha dorsal da comunicação de um país inteiro. E para uma empresa que tinha que conectar 8,5 milhões de quilômetros quadrados de território, os desafios eram simplesmente monumentais. Você precisa entender o que a Embratel fez nos seus primeiros anos para ter a real dimensão do que estamos falando. Em 1969, a empresa instalou a primeira estação de satélite do Brasil, em Tanguá, no Rio de Janeiro, a Estação Tangará. Aquilo não era apenas tecnologia. Era o Brasil dizendo para o mundo: nós chegamos. E chegaram com estilo. Menos de um mês depois da inauguração da estação, o mundo inteiro assistiu a uma transmissão ao vivo que ficaria para a história da humanidade: Neil Armstrong pisando na Lua. O Brasil foi um dos primeiros países da América do Sul a transmitir esse evento ao vivo, e foi a Embratel que tornou isso possível. Pensa no impacto disso: milhões de brasileiros pela primeira vez assistindo a algo acontecendo a 384 mil quilômetros de distância, em tempo real. Isso não era apenas uma conquista técnica, era o Brasil entrando no século da informação pela porta da frente. Mas a Embratel não parou por aí. Ao longo da década de 1970, a empresa construiu uma rede de cabos de micro-ondas que cruzavam o Brasil de norte a sul, de leste a oeste. Torres gigantescas, plantadas em montanhas e planícies, transmitindo sinais por todo o território nacional. Era como tecer uma teia invisível sobre um continente. Em 1979, o Brasil lançou o sistema Telebrás, e a Embratel passou a ser a espinha dorsal de toda a telefonia de longa distância, nacional e internacional. Nenhuma ligação interestadual ou para o exterior acontecia sem passar por ela. Imagine o poder disso. Toda empresa, todo governo,
Toda família que precisasse falar com alguém fora do estado passava obrigatoriamente pela Embratel. Ela era o guardião das comunicações do Brasil. Chegamos ao ponto mais fascinante da história. Anos 80 e início dos 90. A Embratel está no seu apogeu. É uma das maiores empresas do Brasil. Tem dezenas de milhares de funcionários. Tem tecnologia de ponta. Tem contratos com governos, com multinacionais, com bancos. Mas o que poucos sabem é o que acontecia dentro daquela empresa. A Embratel era conhecida por pagar os melhores salários do país para engenheiros e técnicos de telecomunicações. Trabalhar lá era como trabalhar para a NASA brasileira. Os funcionários tinham orgulho de usar o crachá. Era prestígio, era status, era segurança. A empresa tinha sua própria cultura, seus próprios rituais, seus próprios heróis internos. Engenheiros que construíram o impossível, técnicos que escalaram torres a centenas de metros de altura para manter o sinal funcionando durante tempestades, operadores que trabalhavam em turnos de 24 horas para garantir que o Brasil nunca ficasse sem comunicação. Havia um sentimento que hoje parece quase nostálgico, o de que aquela empresa pertencia ao povo brasileiro e, de certa forma, pertencia mesmo. Nos anos 80, a Embratel inaugurou o serviço de Telex, o serviço de transmissão de dados, e começou a preparar o Brasil para algo que poucos entendiam ainda: a era digital. Em 1988, a empresa já operava redes digitais experimentais. Enquanto a maioria dos brasileiros ainda discava em telefones de baquelite, os engenheiros da Embratel já estavam projetando o futuro. E então veio a internet. A Embratel foi a empresa que trouxe a internet para o Brasil. Em 1995, quando o governo brasileiro liberou o acesso comercial à internet, adivinhe quem forneceu a infraestrutura? Adivinhe quem instalou os cabos, as centrais, os roteadores? A Embratel. Aqueles 56 kbps que faziam o telefone emitir aquele barulho infernal de conexão, passavam pela rede da Embratel. O Brasil inteiro, tentando baixar uma imagem que demorava 40 minutos para carregar, estava usando a infraestrutura construída por aquela empresa. Naquele momento, a Embratel parecia invencível. Mas toda história de grandeza tem o seu ponto de inflexão. E para a Embratel, esse ponto tem data, hora e endereço. 29 de julho de 1998. Brasília, sede do BNDES. O Brasil vivia um momento histórico e extremamente controverso. O governo Fernando Henrique Cardoso havia decidido privatizar o sistema Telebrás, o maior processo de privatização de telecomunicações da América Latina. Em um único leilão, foram vendidas todas as empresas do sistema: Telemar, Telecentro-Sul, Telesp e a Embratel. O lance vencedor pela Embratel foi dado pela MCI WorldCom, empresa americana de telecomunicações. O valor pago, 2,65 bilhões de dólares. Para você entender a magnitude. Em 1998, esse era um valor astronômico. Era uma das maiores aquisições corporativas já feitas no Brasil. A reação foi explosiva. Parte da população celebrou. Privatização significava investimento, modernização, concorrência. Os telefones, que demoravam anos para ser instalados e constantemente falhavam, finalmente melhorariam. Outra parte chorou. Funcionários que tinham dedicado décadas à empresa sentiram que algo havia sido arrancado do Brasil. Sindicalistas foram às ruas, engenheiros pediram demissão, por questão de princípio. E então começou um dos capítulos mais dramáticos da história corporativa brasileira. A MCI WorldCom não era qualquer empresa. Era, naquele momento, uma das maiores companhias de telecomunicações do mundo. Ambiciosa, agressiva, com planos enormes para o Brasil. Mas o que ninguém sabia, nem os brasileiros, nem os investidores, nem o mercado, é que a MCI WorldCom estava escondendo um segredo devastador. Em julho de 2002, explodiu um dos maiores escândalos contábeis da história corporativa mundial. A WorldCom, que havia comprado a MCI,
e se tornado MCE WorldCom, havia fraudado seus balanços em mais de 11 bilhões de dólares. Para colocar em perspectiva, era o maior escândalo contábil da história dos Estados Unidos até aquele momento, superando até o caso Enron. A empresa declarou falência. Em um único dia, bilhões de dólares em valor de mercado evaporaram. Milhares de empregados perderam seus empregos e suas pensões. Os executivos foram presos. E a Embratel ficou órfã. De repente, a maior empresa de telecomunicações de longa distância do Brasil estava controlada por uma empresa que havia entrado em colapso. As incertezas eram imensas. O que aconteceria com os contratos? Com a infraestrutura? O Brasil inteiro ficou de olho. E foi nesse momento de vulnerabilidade máxima que um homem entrou em cena. Um homem que mudaria para sempre a história das telecomunicações no Brasil. Seu nome? Carlos Slim Helú. Carlos Slim. Se você não conhece esse nome, precisa conhecer. Empresário mexicano, fundador e controlador do Grupo Carso. Slim chegou a ser considerado pelo Forbes o homem mais rico do mundo, à frente de Bill Gates e Warren Buffett. Sua fortuna foi construída exatamente em telecomunicações, especialmente na América Latina. Slim havia fundado a América Móvil, empresa que controlava operadoras de celular em praticamente toda a América Latina. No Brasil, sua marca era a Claro. E quando a MCE WorldCom entrou em colapso, Slim viu uma oportunidade única. Em 2004, a América Móvil adquiriu o controle da Embratel por aproximadamente 400 milhões de dólares, uma fração dos 2,65 bilhões pagos pela WorldCom anos antes. Para alguns, foi um negócio da China para Slim. Para outros, foi a única saída para uma empresa que estava à beira do precipício. O fato é, a Embratel agora tinha um novo dono, um dono estrangeiro. Um dono que pensava em telecomunicações de forma radicalmente diferente dos militares que criaram a empresa 40 anos antes. E o Brasil nunca mais seria o mesmo. Aqui começa o capítulo mais doloroso da história. Quando Carlos Slim assumiu o controle, a lógica empresarial era clara: integrar. Por que ter duas marcas competindo quando você pode ter uma? Por que manter estruturas paralelas quando você pode unificá-las? Ao longo dos anos seguintes, a Embratel foi sendo progressivamente absorvida pela Claro. Os serviços foram integrados, as marcas foram fundidas. O famoso logo azul e branco da Embratel começou a desaparecer dos prédios, dos uniformes, dos documentos. Em 2012, veio o golpe final na identidade da empresa. A Claro e a Embratel anunciaram fusão operacional. Na prática, a Embratel deixou de existir como empresa independente no mercado consumidor. Mas a história tem uma ironia cruel. A Embratel ainda existe, como empresa jurídica, como razão social, como parte do Grupo Claro. Mas é como um fantasma, opera nos bastidores. Cuida de contratos corporativos, de infraestrutura de dados, de serviços B2B. Para o cidadão comum, ela simplesmente desapareceu. Os funcionários mais antigos, aqueles que construíram a empresa, que escalaram torres, que instalaram cabos em meio à selva amazônica, viram sua obra dissolver-se numa marca global que não carrega nenhum traço da história que eles viveram. Uma engenheira aposentada da Embratel, em um depoimento que viralizou em grupos de ex-funcionários, disse algo que resume essa sensação melhor do que qualquer análise econômica. A gente construiu a espinha dorsal do Brasil. Hoje, ninguém sabe que fomos nós. Mas espera, antes de fechar o capítulo da Embratel como uma história de derrota, eu preciso te dar uma perspectiva diferente, e mais honesta. Porque a pergunta certa não é: a Embratel morreu? A pergunta certa é: o que a Embratel se tornou? Pensa comigo. Toda aquela infraestrutura que a Embratel construiu ao longo de décadas, os cabos submarinos, as torres de micro-ondas, as centrais digitais, os data centers, ainda existe. Ainda funciona. Ainda move o Brasil. Quando você assiste ao Netflix, quando você faz uma videochamada, quando o Pix cai na sua conta em segundos,
por onde você acha que passa tudo isso? Passa pela mesma infraestrutura que os engenheiros da Embratel construíram. Ela está lá, invisível, silenciosa, mas absolutamente presente. A Embratel não morreu. Ela se tornou o DNA oculto das telecomunicações brasileiras. E aqui está a lição mais profunda dessa história. Toda grande obra corre o risco de se tornar invisível pelo seu próprio sucesso. Quanto melhor a Embratel funcionava, menos as pessoas precisavam pensar nela. A rede era tão confiável, tão integrada ao cotidiano, que ninguém mais percebia que ela estava lá. É o paradoxo das grandes infraestruturas. Quando funcionam perfeitamente, tornam-se transparentes. E quando se tornam transparentes, o mundo esquece quem as construiu. Isso acontece com empresas, acontece com países, acontece com pessoas. Agora eu quero te provocar de verdade. A história da Embratel não é só a história de uma empresa de telecomunicações. É uma aula magistral sobre construção, legado, identidade e transformação. Primeira lição: quem constrói infraestrutura raramente recebe o crédito que merece. Os heróis visíveis são os que usam a infraestrutura, não os que a construíram. Mas sem a fundação, nada existe. Pergunte-se: o que você está construindo que vai durar além de você? Segunda lição: nenhuma vantagem competitiva é eterna. A Embratel dominou o mercado por décadas porque tinha monopólio e tecnologia. Quando o mercado abriu, a concorrência chegou e a vantagem evaporou. O mundo está sempre mudando, e a pergunta não é se você vai precisar se reinventar, mas quando. Terceira lição: a privatização foi certa ou errada? A resposta honesta é: depende de quem você pergunta. Para o consumidor, os telefones melhoraram. Para os funcionários, foi traumático. Para os investidores, foi lucrativo. Para o Brasil, como nação, a resposta ainda está sendo escrita. A vida raramente tem vilões e heróis nítidos. Tem interesses, contextos e consequências. Quarta lição: Carlos Slim não inventou nada. Ele não criou tecnologia, não construiu infraestrutura, não teve a visão original. Ele identificou valor onde os outros viam ruína e comprou barato o que o mercado havia subestimado. Essa é uma habilidade que vale bilhões e que poucos desenvolvem. Quinta lição: grandes marcas morrem de dentro para fora. A Embratel não foi destruída por um concorrente mais forte. Foi absorvida gradualmente, um serviço por vez, um logo por vez, até que só restou a estrutura jurídica. O fim raramente é dramático. Quase sempre é silencioso. Existe uma parte da história da Embratel que não está nos livros de economia, não está nos relatórios financeiros, e não está nas manchetes de jornal. Está nos depoimentos dos trabalhadores. Está no engenheiro de Minas Gerais, que passou 3 meses acampado no meio do sertão, para instalar uma torre de micro-ondas e garantir que uma cidade pequena pudesse fazer ligações. Está na operadora de telecom do Recife, que atendia chamadas a madrugada toda e foi a primeira pessoa que muitas famílias nordestinas ouviram quando ligaram para comunicar uma morte, um nascimento, uma conquista. Está no técnico carioca, que durante o apagão de 1999, trabalhou 72 horas sem dormir para restaurar as comunicações no Rio de Janeiro. Está nas centenas de engenheiros que nas décadas de 70 e 80 estudaram nos melhores centros técnicos do mundo, a mando da Embratel, e trouxeram de volta um conhecimento que formou gerações de profissionais de telecomunicações no Brasil. A Embratel não foi apenas uma empresa, foi uma escola, uma comunidade, um projeto de nação. E quando ela desapareceu do radar público, levou consigo não apenas um nome comercial, mas uma identidade coletiva, de milhares de pessoas, que deram anos de suas vidas para conectar um país. Não aparece no balanço. Não está na história oficial. Mas está na memória de quem viveu. Então, antes de eu terminar, eu preciso te fazer uma pergunta. Você conhecia a história da Embratel? Sabia que foi ela que trouxe a internet para o Brasil?
que transmitiu a chegada do homem à Lua, que construiu a infraestrutura que até hoje sustenta as comunicações do país? Se a resposta é não, e provavelmente é, pensa no quanto da nossa história está sendo esquecido, enquanto a gente olha apenas para o presente. A Embratel é um lembrete poderoso. O Brasil já construiu coisas extraordinárias. E continuará construindo. Desde que a gente não esqueça de onde veio. Se você tem alguma história relacionada à Embratel, se você foi funcionário, se algum familiar trabalhou lá, se você viveu algum momento marcante que envolveu essa empresa, deixa aqui nos comentários. Eu quero saber. O canal quer saber. Essa história merece ser contada por quem a viveu. E se esse vídeo te fez pensar, te emocionou ou te surpreendeu, compartilha com alguém que precisa conhecer essa história. Porque o Brasil que a gente não conhece é o Brasil que a gente não consegue construir.